Você já sonhou com esse homem? Eu sei que essa pergunta parece absurda à primeira vista, mas e se eu te dissesse que milhares de pessoas em diferentes países, culturas e idades afirmam ter visto exatamente o mesmo rosto em seus sonhos, sem nunca nem terem ouvido falar dele antes? Ele não é uma celebridade, muito menos alguém famoso, e até onde se sabe, ele nem sequer existe mesmo, e mesmo assim, continua aparecendo em sonhos, dizendo frases estranhas ou apenas observando. Alguns dizem que ele ajuda, outros que ele paralisa tudo ao redor com o olhar. Ninguém entende como ou porquê, mas aquela presença é sempre a mesma. O rosto imóvel, sobrancelhas grossas e um meio sorriso que parece zombar de você. Hoje, você vai conhecer a história de um dos fenômenos mais bizarros da internet moderna. E talvez depois desse vídeo, esse rosto também visite seus sonhos. Todos nós sonhamos. Talvez não todos os dias, mas é fato dizer que sonhos conseguem ser bem bizarros na maioria das vezes. Eles não seguem nenhuma lógica. As regras do mundo real não se comportam da mesma maneira. Você pode estar andando no supermercado e de repente estar voando sobre o oceano de espelhos, enquanto uma versão distorcida da sua mãe te observa do fundo da água. Nada disso lhe parece estranho dentro de um sonho, até você acordar. Agora imagine descobrir que milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro sonharam com o mesmo homem, o mesmo rosto, o mesmo olhar, a mesma sensação perturbadora. E o nome dele é... eu não faço ideia, para ser sincero, mas todos o chamam de This Man. O primeiro relato surgiu em 2006. Uma paciente de um psiquiatra em Nova York dizia ver o mesmo homem todas as noites em seus sonhos. Sempre o mesmo rosto, sem saber quem era. Ela desenhou o rosto em uma folha e entregou ao médico. Dias depois, outro paciente, sem qualquer ligação com a paciente anterior, viu o desenho na mesa do consultório e ficou paralisado. Disse que aquele era o homem que aparecia constantemente nos seus sonhos também. O psiquiatra achou isso um tanto quanto curioso, mas tratou apenas como uma coincidência. Até que ao compartilhar o desenho com colegas de trabalho, mais e mais pacientes começaram a reconhecer o mesmo rosto. Então, graças a isso, em 2008 foi criado um site chamado thisman.org, com o objetivo de reunir testemunhos de pessoas que sonharam com ele. Dezenas, centenas, depois milhares de pessoas começaram a relatar o mesmo sonho, ou melhor, o mesmo homem presente em seus sonhos. O mais curioso é que, segundo os relatos, ele nunca diz o seu nome, nunca explica o que é, mas sempre está lá, assistindo e observando. Agora, como é possível tantas pessoas verem o mesmo rosto se nunca terem se encontrado? É algum tipo de fenômeno coletivo? Ou uma pegadinha muito bem elaborada? Ou será então que existe algo ou alguém invadindo os sonhos das pessoas? O rosto de This Man começou a se espalhar pela internet de forma silenciosa e assustadoramente eficaz. Em 2008, um designer italiano chamado Andrea Nattila criou o site thisman.org. Ele dizia ter reunido mais de 2.000 relatos de pessoas que viram o mesmo homem em sonhos ao redor do mundo. No site, havia um esboço simples do rosto. A figura parecia inofensiva, mas ao mesmo tempo, havia algo de errado, como se ele te encarasse até a alma. Além disso, nenhum homem vivo jamais foi reconhecido como se assemelhando ao homem do retrato. Nos fóruns da internet, as pessoas começaram a relatar uma experiência mais bizarra do que a outra. Muitos diziam que só começaram a sonhar com o homem depois de ver o desenho pela primeira vez. Outros juravam que já sonhavam com ele desde a infância, muito mesmo antes do site existir. A coisa começou a sair do controle. O que parecia um simples viral de horror virou motivo de pesadelos reais. Alguns diziam que um homem falava com eles. Outros relatavam que ele só os observava, parado, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Tinha gente que via esse homem em lugares completamente diferentes, sempre com o mesmo rosto. Sabe o mais estranho? Ninguém nunca soube quem ele é. Nenhum banco de dados conseguiu identificar esse rosto. Nem a polícia, nem lista de desaparecidos, nenhum registro. É como se o rosto tivesse vindo do nada. Mas aí de repente, algumas pessoas começaram a investigar o criador do site e descobriram que ele era um publicitário especialista em guerrilha de comunicação e que o projeto This Man poderia ser apenas uma experiência sociológica ou uma manipulação coletiva da mente humana feita por ele. Só que isso tudo levanta uma nova questão. Se tudo isso tivesse começado como uma farsa, por que tanta gente continua tendo os mesmos sonhos ainda hoje? Até aqui, temos um rosto que ninguém reconhece, mas que todo mundo sonha. Um site misterioso, relatos reais e uma dúvida que grita no fundo da mente. O que está por trás disso tudo?
A explicação mais confortável seria dizer que é só efeito psicológico. Você vê o rosto, fica sugestionado e o cérebro insere aquilo nos seus sonhos. Mas essa teoria só funciona se você já tiver visto o rosto. Só que muitos dos relatos vêm de gente que nunca nem acessou o site, que nunca nem ouviu falar de Desmond e ainda assim descreve o mesmo rosto com detalhes assustadores. E não acaba por aí não. Graças a isso, surgiram várias teorias, e todas elas têm algo muito em comum: o medo do que pode existir além do que entendemos como realidade. Dentre as teorias mais faladas do momento, a primeira teoria, tulpa coletiva. Uma tulpa é uma entidade criada pela mente. Segundo tradições tibetanas, quando muitas pessoas acreditavam em algo com força suficiente, esse algo ganhava forma própria. É como se o rosto desse homem tivesse nascido da obsessão coletiva. Milhares de pessoas alimentando a imagem dele com medo, curiosidade e crença. Resultado? Uma presença que agora consegue se infiltrar nos sonhos de qualquer um, mesmo de quem nunca soube da existência dele. A segunda teoria seria o arquiteto dos sonhos. Algumas teorias sugerem que esse homem seria meio que uma espécie de guia universal, uma entidade presente no inconsciente coletivo da humanidade, como se fosse uma chave que abre certas portas da mente. Portas essas que estariam bloqueadas por um bom motivo. Tem gente que afirma conversar com ele nos sonhos e diz que ele faz umas perguntas muito estranhas, ou oferece escolhas perigosas. A terceira teoria seria um experimento governamental. Existe uma teoria que liga o rosto desse homem a experimentos secretos de manipulação mental, como o antigo MKUltra. Segundo essa ideia, o rosto seria parte de um programa implantado via imagens subliminares ou impulsos neurológicos, testado secretamente em massa, talvez até pela própria internet. A missão? Medir o quanto o inconsciente pode ser invadido e controlado. Você dorme achando que está seguro, mas talvez você nunca tenha sonhado com ele por conta própria. Talvez alguém tenha colocado ele lá, mas eu acho meio improvável, sinceramente. A quarta teoria seria uma entidade interdimensional. Segundo alguns relatos, o rosto do Desmond seria a manifestação de uma entidade que existe fora do nosso tempo e espaço, mas que encontrou um jeito de atravessar, justamente pelos nossos sonhos, olha só. Por isso ele sempre observa, e por isso ninguém consegue esquecer aquele olhar. Ele não está tentando aparecer, ele está tentando entrar. Lá ele. Mas se Desmond é apenas uma invenção, um experimento ou uma entidade real, ainda falta entender porque algumas pessoas têm sonhos pacíficos com ele e outras vivem verdadeiros pesadelos. Com o tempo, os relatos começaram a se acumular, e com eles, detalhes que se repetiam de forma assustadora. Mesmo entre pessoas que viviam em países diferentes, falavam línguas diferentes e nunca haviam ouvido falar umas das outras. Eram pequenos padrões, como se alguém estivesse deixando pistas dentro dos sonhos. Citaria agora alguns dos casos mais estranhos registrados. A primeira vez que tive um sonho com esse cara, estava passando por maus bocados no trabalho. Tive um sonho de me perder em um shopping enorme e deserto. De repente, esse homem apareceu e eu comecei a fugir dele. Ele correu atrás de mim pelo que pareceu ser 1 hora, até que eu me vi contra uma parede em um supermercado. Nesse momento, ele sorriu para mim. Ele me mostrou a saída em direção às mesas de caixa e eu acordei. Desde aquela noite, esse homem apareceu em todos os meus sonhos. E ele sempre me dá direções para sair do sonho e acordar. Eu sonhei que esse homem estava no meu espelho me observando, sem dizer nada. Ele estava usando óculos. Ele nunca se moveu o tempo todo em que eu o vi. Ele era como uma estátua, completamente imóvel. Sonhei com esse homem quando estava na 10ª série. Ele não esteve em nenhum sonho recorrente, apenas em um sonho muito marcante e aterrorizante. No meu sonho, eu estava preso em um quarto sentado em um banquinho. A poucos metros de mim havia um aparelho de televisão. Eu fui visitado por 2 homens que eu nunca tinha visto antes. Não era o Desmond, e ambos me atacaram. Acordei coberto de suor e lágrimas e estava gritando. De alguma forma adormeci de novo. Então me vi de volta ao quarto. Então esse homem apareceu na tela da televisão. Eu implorei para que ele não me fizesse mal. Ele não mudou a expressão vazia nem a fala. Ele cortou minha garganta e eu acabei acordando de novo. Suponho que ele me deixou sair do pesadelo, mas não consegui parar de pensar nele por semanas. Ainda tenho alguns dos esboços que desenhei dele. É muito sinistro isso. Mas a dúvida que fica é: o que ele quer de fato? Porque se tudo isso for apenas um fragmento da imaginação coletiva, por que os relatos seguem aumentando? E por que alguns dos sonhadores relatam consequências físicas ao acordar, como feridas inexplicáveis?
sangramentos nasais ou sensações de presença ao ser observado dentro do quarto. Existe algo que o This Man procura? Ou estamos apenas reagindo ao reflexo mais sombrio da mente humana? Só sei que, depois de tantos relatos, teorias e investigações, a pergunta continua sem resposta. Quem é This Man? O rosto dele, o desenho original, não é baseado em nenhuma pessoa real. E não há nenhuma correspondência com seres humanos conhecidos. É como se aquele rosto simplesmente não existisse. Mas ele tá lá, e de alguma forma você sente que já viu ele em algum lugar. Mesmo depois de todas as suspeitas sobre Andrew Anatala e os sites, o número de relatos continuou crescendo. Mesmo anos após o fim da divulgação original, ele virou algo maior que o projeto, maior que a piada, maior que o próprio nome This Man. Mas agora que você conhece o rosto, com quem você sonhará esta noite? Até o próximo vídeo. Obrigado.